Pra vocês ficarem com essa musiquinha na cabeça, porque eu não sou obrigada a ficar com ela sozinha na cabeça. Lembra que eu ficava muito na cabeça aquela música de circo? Eu ficava cantando o dia inteiro. Como é que era? Será que tá, para. O mistério do jogo que nunca existiu. Goulart. E olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. Play. Ficou meio... Atrasado. Se preparem! Vamos começar. Hoje a gente vai se adentrar um pouquinho na história de um jogo de Nintendo 64 que, pelo que tudo indica, nunca existiu. Sim, Pois um jogo é. falso. Nunca fora do seu desenvolvimento, nunca fora da cabeça das pessoas. E esse jogo se chama Catastrophe Crow. Tipo esses jogos NFT aí que Nunca existiu. nunca existiu. Muito importante. Eu não Tudo li, será a partir tratado desse- como verdade, independente do... Bom, tudo começou alguns meses informação. atrás. Eu recebi um e-mail de uma pessoa falando pra eu dar uma olhada num vídeo sobre esse jogo antigo. E eu falei, ok, por que não? Eu cliquei, entrei no link, cara, e era um vídeo de uma pessoa contando a história de um jogo chamado Catastrophe Crow. Era um jogo de Nintendo 64, criado por um designer de videogame chamado Manfred Lawrence. Ele também que é dono da empresa de jogos Opus Interactive. Tudo começou em 97, quando ele anunciou um jogo no Ué? evento e foi muito comentado pelas pessoas. Para descrever o jogo, era muito usado exploração sem medo, mundos desconhecidos, muito inovador, sistema de renascimento eterno. E o que chamou bastante atenção, cara, é que o jogo foi inspirado num desenho que a filha do Manfred fez. Então ele criou o jogo baseado na ideia Top. da filha, no desenho Muito que ela tinha bom esse feito. desenho E aí, quando vou te ele era falar. entrevistado, Por que ela ele desenhou repetia que isso, isso véi? era além de um jogo e que ultrapassaria os limites de experiência do jogador. Superestimado? Era bem promissor, cara. As pessoas que jogavam, que testavam, né, a beta, Isso é hype. falavam que iriam passar o Mario 64, que iria passar o Banjo-Kazooie, dos gigantes da época. E a gameplay era interessante, cara. Uma plataforma em 3D com muitas promessas, o Catastrophe Crow tinha tudo pra fazer bonitinho. sucesso. Lembra Crash. E o Porém- que deu errado? Porém- Ah, meu Deus. Mas deu aí errado, o jogo não algo existiu. aconteceu. O jogo que tinha data pra lançar em 99 teve que ser adiado uns meses e depois adiado mais meses e depois adiado mais meses. E tava tudo muito estranho, cara. E aí começaram a ter alguns rumores por aí, cara, que o Manfred, né, o diretor do jogo, não tinha muito um rumo. Os programadores não sabiam o que fazer e os artistas eram ordenados a fazer Ué? umas artes bem esquisitas sem nenhuma explicação. E é claro, cara, como o jogo era super conhecido e também muito esperado, os rumores na internet começaram. Alguns falaram que ele não estava mais voltando pra casa, outros diziam que tinha algo dentro do jogo e que não era intenção dele. Enfim, e aí finalmente em 2001, As um ideias. programador que Macabro. trabalhava no jogo confrontou o Manfred querendo lançar logo o jogo, mano. E chegou falando assim, cara, Bora. pensa no jogador. E o Manfred só respondeu, o jogador foi embora. Enfim, cara, e as dívidas É o foram quê? acumulando, os custos foram ficando mais altos Opus e infelizmente não dava mais. Todos os empregados da Opus tiveram que ser mandados embora. Mas o jogo ainda não tinha terminado, cara. O Manfred continua lá no escritório, trabalhando no jogo, Sozinho. totalmente sozinho. Até que no final de 2001, o GameCube é finalmente lançado. Ou seja, o Nintendo 64 já era um console antigo, Antigo, entendeu? E geração lançar anterior. um jogo pra um console de geração antiga Não não é rola. uma ideia inteligente. Olha o E aí, quando Deus entraram no gamer escritório aí. pra procurar o Manfred, ele só não tava mais lá, ele tinha sumido. E não só ele, mas tudo relacionado ao jogo. Os computadores, Ué? os backups, trabalho, tudo, mano. Era Queimou. como se alguém tivesse limpado tudinho, todo o escritório, entendeu? E o pessoal começou a investigar, cara. Indo pra casa do Manfred, ele também não tava mais lá. Ele não tinha nenhum contato, tá ligado? Não tinha família. A esposa dele já tinha saído do país faz 6 meses, cara. Onde Sumiu. tá o Manfred? Mas eles ainda não tinham uma pista, cara. Os vizinhos falaram que o carro dele não tava na porta de casa e que o barco à vela também, que fica na garagem, tinha sumido da frente da casa dele. Pois é, mano, e depois de alguns dias, o barco dele foi encontrado no meio do mar, um pouco longe da costa, A deriva? sem sinal dele algum. A única coisa que tinha era um recado, diretamente pra esposa dele, mas Oi? sem mencionar Se matou. nada do jogo. Ele basicamente disse que finalmente está em casa. Sim, Manfred Lawrence está morto. E ele levou consigo o jogo Catastrophe Crow. Ninguém sabe onde o jogo tá. Mas uma pessoa
encontrou o jogo. E é assim que a gente cai nesse vídeo aqui, cara. Ele disse que procurou no eBay pra ver se alguém tava vendendo o jogo, né? E tinha uma cópia em desenvolvimento e aparentemente oficial, né? Ela tinha sido listada. O vendedor disse que ele achou no porão, mas ele nem sabia o que era. Então ele falou, beleza, ok, vamos comprar. Chegou na casa dele e ele vai jogar aqui agora pela primeira vez. Ué? Cheio de data um arriscada. jogo do Catastrophe Crawl. Vamos começar aqui. Se você Gente, quiser tá ver a arriscado, gameplay viu? inteira, sem corte, sem análise minha, é só você acessar o vídeo que tá aqui na descrição, tá? Então bora. Iniciando o jogo, até agora parece bem comum, bem normal, cara. Tem a tela de início com aperte Start, a data de 98 e feito por Opus 98 e Interactive. 99, E isso aí. duas frases sem Seria contexto já 2001, né? aparecem Tava na pronto, tela. não tava lançado. Ele não volta pra casa faz dias. Talvez ele fale com você. Ave Maria. O jogo inicia e é o clássico plataforma em 3D. Você controla um corvo, que é daí que vem o nome do jogo, né? Ele pode pular e correr, tem animação de pulo triplo tipo Mario 64, e esse corvo parece estar com a asinha machucada. Quebrado, igual o coisa bem desenho. básica. Aparentemente não O dá desenho pra tava, voar não também. Tava. E aí ele entra num prédio com o nome de trabalho, né? Mas Dentro umas do cores prédio, bem parece um local fechadas, comum de trabalho. darks. A gente vê outro corvo correndo rapidamente Pode ser para a a direita. TV. E tem barulho de Captura da teclado, TV. telefone tocando, coisa normal. E entrando numa sala, ele consegue pular dentro da tela de um Você tá vendo? computador. Tem uma... Aham. Esse computador levou ele para um mundo bem diferente. Tem blocos de brincar e um ursinho gigante, tem um tabuleiro Sem de música é xadrez meio no meio, esquisito, né, que velho? as Sem peças música. ficam Ou te tirou, né? encarando, é bem esquisito. Não tava pronto, E né? usando a É. mecânica de wall jump, ele chega no topo desse mapa, que é um local cheio de blocos de brincar. Tudo referente à filha dele, né? Mais pra frente, Deve ele vê ser. peças de xadrez num círculo, aparentemente mandando informações pra um outro corvo maior que tá no meio deles, e tá usando um computador e digitando números na tela. Quando a gente interage com esse corvo de óculos, ele fala a seguinte frase: HWQHTROEE. Não falou nada. E o jogo parece que meio que trava depois disso. E mostra rapidamente uma cena de o que parece uma casa, só que E por um dentro. barco. Hã? E aí, Tinha o um jogo barco só ali na inicia. frente da Estamos casa. de volta aqui Era no um nosso barco, ponto velho. inicial. Andando um pouco mais pra frente, a gente começa a ver algumas coisas Tá vendo diferentes. muita coisa, já. velho. Primeiro que tem um Ai, espantalho não no dá pra cercadinho, voltar, ele depois eu tá volto. estático, é claro. Só que quando a gente se aproxima dele, ele só some. E um corvo maior aparece correndo pro prédio de trabalho. Tá muito bugado o jogo, velho. Enfim, entrando de volta no escritório, o jogador segue o mesmo caminho pra aquela sala. Pra voltar pro computador, que tem um teleporte, né? Mas ele não tá mais lá. E aí, Ué? de repente, isso acontece. Sim, um telefone começa a tocar. Dá pra ver ele de longe e a gente percebe que ele tá em outra sala. Caminhando até lá, chegando perto do telefone, não parece nenhum botão pra apertar nem nada, o jogo não te fala como interagir com ele. Ele até tenta apertar todos os botões, pular em cima, mas nada acontece, então ele só desiste. Saindo da sala, ele vê aquele mesmo corvo seguindo Ai, um que caminho contra uma parede. agonia! E vendo que não faz sentido, ele já deduz que deve ter algo secreto por ali. E Ele foi realmente pro tem. nada. Ele começa a sair do mapa. Caminhando pra fora do Ué? mapa, de Ó o barco longe, aí. a gente consegue ver um barco à vela. E se aproximando, a gente enxerga o corvo maior de óculos segurando o Nintendo 64 e se tacando na água, afundando. Meu Deus. Mentira, mano. Usa óculos, não usa o criador do jogo? Não lembro. Mano! Não acredito. Eu acho que você já Deus. conseguiu associar uma coisinha, né? Enfim, vamos continuar. Depois que a gente seguiu o corvo afundando, o nosso corvo se encontra no que parece ser um bosque com uma névoa densa. Tem riachos, árvores, tocos de árvores, nada muito fora do comum, até que a gente chega numa escada, ok? E subindo essa escada, ele anda até um corvo no fundo, e chegando mais perto, a gente percebe que é aquele corvo maior, e ele tá chorando no túmulo de alguém. E a gente Ai. começa a interagir com ele, e ele inicia um diálogo, mas o corvo não fala nada. Velho? Que merda é essa? A gente tenta fazer Véi, algo, cara, e o que telefone começa a merda. tocar, e isso aqui acontece. Literalmente. Oxi! Eu não
vi Pois é, direito. vamos lá. Muita coisa parece bugar. O nosso personagem fica Tipo um alienígena convulsionando aproximando. tudo no chão. E duas criaturas vão atrás da gente. Uma Olha lá. parecendo um Ah, vi. espantalho e outro parecendo uma aranha. Bem esquisito e aí tudo fica escuro. E mais uma vez, cara, a gente vê a cena daquela casa e o jogo reinicia novamente. Só que dessa vez bem diferente. Ave Maria, velho. Não é O possível, mundo inteiro tá cara. bugado, cara, e a música Não é dura possível. 3 segundos. Eu não jogava um trem desse. E tem mais uma coisa. Dessa vez, a gente tá com o Corvo Maior controlando ele. Aquele que tava de óculos e não tá com a asinha quebrada. E ao invés A de ir pro casa. trabalho... É a mesma deve ser casa, velho. A casa. Que deve ser, né, a casa dele. É a mesma Entrando na casa do Max. explorando um E o pouco, barco, dá naquela pra outra notar hora que lá, essa tava na casa frente dessa é a mesma casa. casa que sempre aparece antes do jogo reiniciar. E aí, cara, o player entra no último quarto do segundo andar. E lá, mano, A com cara uma de cara triste. de muito preocupado e triste, ele vai andando lentamente até chegar Meu perto e revelar um outro corvo. Ele tá deitado numa cama, aparentemente à beira da morte, respirando por aparelhos e parece até que tá sem cabeça. Tá também. sem cabeça? E aí do nada, o quarto começa a encher de água e isso que acontece. Mano, isso não é bug, tá ligado? Isso não é bug, velho. Bom, Isso não é bug. vamos lá então. Vamos tentar entender o que tá acontecendo Não é aqui. bug. Vamos só dar uma resumida e uma recapitulada com o que a gente tem até agora. Bom, Manfred Lawrence, Aí, dono ó. da Opus Interactive, É. criador do Catastrophe Crow, estava trabalhando no jogo promissor e teve que ser adiado. Muitos rumores rolaram, empregados foram demitidos, ele começou a trabalhar sozinho. E de repente, ele só some e é presumido morto após o barco dele ser encontrado no meio do mar. Tá, a carta que ele deixou para a esposa, que estava escrito em alemão, se traduz para o seguinte: Marta, você sempre teve razão, e assim permanecerá até o último dia. É impossível olhar dentro da cabeça das pessoas para decodificar seus comportamentos, para descobrir por que nós somos tão cruéis um para os outros. Nós dois Nossa. fizemos o que achamos correto, e mesmo assim, nós nos acusamos um ao outro de estarem insanos. Você só tirou de mim e eu de você. Então, o mundo pode permanecer aberto. Meu caminho está estabelecido. Eu finalmente estou em casa. M. Que horror. Ok, foi basicamente uma carta para a esposa dele chamada Marta. Foi ela que tinha saído do país alguns meses atrás, enquanto ele estava trabalhando no jogo, né? E foi basicamente uma carta E esses de números? suicídio. A gameplay em si tem muita coisa que dá pra teorizar também. A gente ainda tem pouca informação até agora, mas vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. E, se precisar, depois a gente volta pra tentar desvendar mais alguma coisa. Primeiro vamos tentar entender quem é cada corvo que aparece na gameplay. O vídeo começa com: ele não volta para casa faz dias, talvez ele fale com você. A gente pode associar isso com o Manfred. Na história, lembra que o Manfred não voltava para casa faz dias, ele estava sempre no trabalho? Então, Aham. e alguém, provavelmente bem íntimo com o Manfred, né, foi tentar fazer ele se ligar, acordar pra vida, digamos assim. Que é o sabe? personagem Então tem principal. muita chance do corvo maior ser o Manfred. Primeiro que os dois usam óculos, é uma boa pista. Segundo que teve aquela mesma cena do barco, que provavelmente foi o que aconteceu com o Manfred, né, não dá pra saber, mas... E terceiro que sempre mostra ele correndo, trabalhando, que representa o Manfred trabalhando no jogo do Catastrophe Crow. Ok, no vídeo a gente tem dois corvos. O corvo maior, que possivelmente é o Manfred, menor, será que é e a um filha? com uma asinha quebrada, que é o que aparece na tela a maior parte do tempo. Por enquanto, quem a gente conhece da história inteira é a esposa do Manfred, né, uma pessoa chamada Marta, aquela que foi embora de 6 meses já depois que ele sumiu, e a filha dele, que a gente ainda não sabe o Que nome, desenhou. mas ela aparece porque ela foi a pessoa que teve a ideia pro jogo. Então pode ser um desses dois, né, possivelmente. Só que a gente ainda não tem muita evidência, só umas pistas. Uma outra coisa que eu queria apontar é que lá na última cena, quando o corvo maior, né, o Manfred, Tem uns entra no desenhos na cômodo parede, com aquele corvo olha. à beira da morte, na parede tem Tá um vários quarto desenhos. de uma assim. criança. Um dos desenhos é o desenho original da ideia do jogo, podendo ser uma dica que esse aqui é o quarto da filha dele. E ela não tá nada bem. Será que é ela ali? Uma coisa que a gente pode fazer é procurar sobre o jogo no YouTube pra ver se alguma outra pessoa gravou partes diferentes Pior do que jogo 98, que 99 possa não tinha muita coisa ajudar no a YouTube. desvendar Não, tudo e isso aqui, né? sumiu, Uma gameplay, assim, review, tudo. qualquer coisa, cara, tudo ajuda. E procurando, você acha assim alguns vídeos, mano. E a gente vai ver todos eles aqui e analisar tudo em ordem de upload. O primeiro vídeo que foi upado no YouTube do Catastrophe Crow é um chamado Catastrophe Mas há um Crow ano atrás só, N64, pô. upado É. pelo 3D Platformers NZ. Enfim, sem muita enrolação, bora só assistir.
Bom, o jogo começa dentro do escritório e o corvo, ao invés de ir para a sala do computador, ele decide ir para a sala do telefone. Ok, a primeira coisa que você notar, uma foto de família. Tem muita chance de ser o próprio Manfred e a sua família, já que o jogo em si parece contar meio que um pouco da história dele. E ok, cara, é difícil ver na foto, mas são 4 pessoas, o Manfred e a esposa Martha, e provavelmente 2 filhos, né? Sendo um deles a filha, que fez o famoso desenho que criou isso aqui tudo. Só que quando ele pula pra fora da mesa, olha o que acontece com a foto. Então Pois não era mano, pra o ser. pai da família, o Manfred, vira o corvo maior e Ué, a criança da gente? direita vira o corvo menor, que é provavelmente loucura! a filha dele, cara, o da asinha quebrada. Só que as outras 2 pessoas, cara, a esposa Martha Sumiram. e o outro filho, viraram 2 monstros, mano, e monstros que a gente já viu aqui, o espantalho e aquela areia esquisita. Lembra que a gente Será viu que os é 2 se isso? aproximando Véi. quando o corvo menor Sim. voou na escada? Então, tudo bem, meio esquisito, né? Os 4 Meio? integrantes da família estão no jogo, mas 2 deles são vistos como monstros, pelo menos na visão do Manfred. Ué? Vamos investigar mais e ver o que a gente entende disso. Saindo dessa sala do quadro da família, o corvo agora decide pegar um elevador. E saindo do elevador, ele chega numa sala com um computador, que faz uns barulhos bem interessantes. É impressora isso. Parece Exato, impressora. mano. É. Código Morse. E ouvindo a mensagem, ela se traduz pra isso aqui, ó. LTOHQWXOQKAOEB. E o que significa? Bom, a gente não consegue saber no momento porque Mas tá isso aqui tá codificado. criptografado. É. E tem muita chance, cara, de ser a mesma chave que o corvo maior utilizou no diálogo dele, né? Bom, é isso pra esse vídeo, bora continuar. Eu decidi entrar no canal, cara, e aparentemente ele tem 3 vídeos, sendo que um deles é fora do nosso interesse, então tanto faz. Então bora só focar nesse outro aqui, chamado vídeo. Enfim, o vídeo começa com o corvo menor andando como de 41 costume, mil e views. o jogador Muito, decide né? subir o arco do início. Ele só tenta Muita pular gente pro outro lado de um lado pro outro, atrás. e ele falha algumas vezes, mas na terceira vez isso aqui acontece. Ué, É como se alguém fosse ajudar ele, é? não sei se ajudar a palavra. Bom, pois é, ele passa por vários níveis do jogo e cai num túnel super escuro. Ele então começa a andar no túnel, passando por vários objetos aleatórios, juntamente a um som esquisito. E ele continua, cara, só que presta atenção, mano. Ele tá coletando os blocos ao longo do caminho e cada bloco faz um som diferente e específico. Ok, isso tem chance de ser um código. Só que a gente acho ainda que é não sabe aleatório. como decifrar isso aqui também. Mas anota aí, cara. Cada bloco coletado faz um som. Enfim, Parece final da aleatório. caverna, o jogador encontra outros Parece. 3 corvos e eles somem. Bom, 3 corvos, vamos assumir que é a família juntamente com o que chegou agora, né? A gente não o que tá conseguiu muita acontecendo? coisa desse Terror! vídeo, mas vamos continuar que logo tudo vai ficar bem claro. Bom, esse canal não tem mais conteúdo pra gente, então bora pra um próximo aqui que eu achei, que é um canal chamado Childhood Memories 2 anos, 64. Ele postou 2 vídeos, um que não é do nosso interesse, e um outro de um suposto nível no subsolo do Catastrophe Crow. Tá bom, cara, o vídeo começa bem normal, bem comum. É só o corvo menor andando no início, só que esse jogador tem uma outra intenção. Ele aparenta procurar algo pelas flores que tem no mapa, como se tivesse algo secreto, cara. né? Ué. Talvez a entrada pro nível do subsolo. E ele consegue achar o local que leva ele pra uma passagem secreta. Exatamente. Véi! Caminhando por esse túnel, ele chega numa sala muito estranha. Tem um computador e um teclado gigante. E pisando nas teclas, cara, cada tecla faz um barulho som bem específico. Ah, aí ficou mais fácil, né? Eu acho que isso te lembra uma coisa, né? Sim, cara, no nível passado, a gente foi Maria. caminhando e coletando objetos, né, pelo caminho, que cada um tinha um som. E esses sons Dá pra fazer correspondem isso aí, a uma velho, dá pra tecla descobrir. Dá. E traduzindo a mensagem do caminho da caverna, a gente tem essa frase aqui, ó. Enfim, ela também tá Ah, é criptografada, mesmo código, né? velho. E por enquanto, pra gente, Muita são letra só O, letras tá aleatórias, ligado? mas tá Muito anotado. C Voltando pra também, esse velho. vídeo do computador Estranho. do teclado, o jogador aperta algumas teclas e se você perceber, algumas teclas que ele pisou ficam Ficou verdes. verde. E juntando as letras que ficaram verdes, é formado uma outra frase secreta que é isso aqui. Ela tá criptografada também. Imagina se mas tiver em calma que a alemão, gente já vai lascou. descobrir. Enfim, aí depois o Mais vídeo termina de difícil uma forma ainda. esquisita, a câmera se afasta, uma E deve escada tá em aparece alemão. e uma cabeça imensa de um corvo meu começa Deus. a girar loucamente no monitor. Ok, vamos só continuar então.
Tá de hack. Um outro vídeo que eu encontrei foi de um canal chamado N64 Long Lost Lore, com o título de Catastrophe Crew N64 Playthrough. Ou seja, é uma jogatina comum do jogo, né? Então acho que vai ser bom porque vai ser super esclarecedor. E você vai ver que realmente vai. Esse aqui é um dos vídeos mais importantes e super necessário. O vídeo começa normal, mostra a tela inicial, mostra o jogador apertando start, começando a andar. Até agora tá tudo comum. Só que depois de andar um pouco, ele decide pausar. E eu quero que você preste atenção no menu de pause. Parece ser um menu bem comum, né? E pois é, realmente é. Mas eu peço que você lembre dele. Enfim, a jogatina continua normal. Ele começa a entrar no prédio e vai indo pra sala de computador. E passando na parede, cara, aparece um quadro com várias letras. E no cantinho tem um post-it. Eu não sei se você lembra, cara, mas no vídeo original, o primeirão lá, cara, que a gente viu, quando o corvo tá passando aí pela segunda vez, tem um quadro que mostra aparentemente um gráfico em decadência. E a gente pode pegar essa linha e colocar nesse quadro aqui com as letras pra formar mais uma frase. Porém, ela, como as outras, estão criptografadas. Mas esse vídeo aqui é a chave. Continuando o caminho, ele pula dentro do computador e chega naquele mundo de brinquedo. Só que aí ele decide ir pra uma abertura numa cerca e ele começa a escalar a beirada pro lado, até chegar numa passagem aparentemente secreta. E ele cai, cara, e é um longo caminho que leva o corvo até um castelo. Os blocos que fazem o nome do jogo abreviado Crew 64. Entrando nesse castelo, a gente entra numa área bem escura e o jogador decide pausar o jogo. Só que dessa vez, cara, o menu não faz sentido criptografia aí! nenhum. Diferente da primeira vez que ele apareceu. Mas pensa comigo, mano. E se a gente juntar os dois menus? E se cada letra do menu não faz sentido, significa agora cada letra do menu que faz sentido. No outro. Certinho. Menu que for a chave. Por exemplo, a palavra de cima é pause, né? Então o P traduz pro U, o A traduz pro dar, W, vai dar. E assim vai. Eu acho que você entendeu. E com isso, cara, a gente consegue criar um alfabeto novo. E a gente pode usar esse novo alfabeto para descriptografar as mensagens que a gente viu nos vídeos anteriores. Vamos chamar esse código de língua dos corvos. É claro que aqui no menu não tem todas as letras do alfabeto, mas a gente pode facilmente deduzir só autocompletando as frases para fazerem sentido. Então vamos lá, mano. A frase do primeiro vídeo, por exemplo, que foi dada pra gente pelo computador em Morse, traduz disso aqui pra que eu mesmo fiz. Uma frase totalmente sem contexto. A frase de quando a gente interage mas aí com você o já povo achou lá mais no letras e início, vai ajudando, traduz dessas letras aqui pra eu estou no inferno. No outro E ele tá vídeo em que casa, a gente ele foi viu pro que o inferno, corvo será? andou pela caverna e os sons formaram essa frase esquisita aqui. Isso aqui traduz pra isso é apenas para o seu irmão mais novo agora. E a frase do próximo vídeo do teclado gigante, formada pelas teclas verdes, resulta disso aqui pra por favor, me perdoem vocês dois. E a frase desse vídeo do quadro com as letras resulta nessa frase aqui, que traduz pra eu corri e agora. Tá, mano, pelo que parece, isso aqui são frases que formam um texto, né? Só que ainda tá faltando. Não só a ordem correta, mas também outras frases. Bom, mano, vamos continuar a procura então, que a gente tá bem perto de desvendar qual a frase. Bom, o próximo vídeo desse canal se chama CC64 Menu. O vídeo já começa um pouco estranho, porque primeiro que não tem nenhuma casa atrás do corvo, como sempre teve, né, a casa dele. E, enfim, ele dá umas voltas pelo início do mapa e decide pausar o jogo. Ele tava com a cabeça bem perturbada, ele fez alguma coisa bem... Mas será que ele tá vivo? Por que quem colocou esse depois vídeo, teste de controle e isso começa. São pessoas que jogaram mesmo? Não acho que sejam pessoas que jogaram, tá ligado? Tava desenhando alguma coisa com a loja. Tá. Primeiro, vamos pegar um layout de um controle de Nintendo 64. Eu acho que você viu aqui no vídeo, cara, que ele mexe no analógico e clica em botões, tá? E isso tá passando letras pra gente. Os botões aqui são essas letras aqui, né? Cada um. Então cada vez que ele clica, sai essa letra pra gente. E o analógico é só você seguir os movimentos, já que eles também formam letras. Sim, uma frase inteira é formada, que traduzindo da língua dos corvos pra nossa língua fica... Eu estava com muito medo. Mano, e mais uma frase pro nosso grupinho de frases sem contexto. Tem mais uma coisa nesse vídeo aqui. Esse som que toca durante a fase de teste de controle pode ser decodificado para binário e depois para base 64 e resulta numa imagem esquisita de um rosto que eu acho que você lembra dele. Ok, eu acho que terminamos com esse canal, né? E bora para um próximo. Um outro que eu encontrei foi um chamado Nines Retro Gaming Thread, com 2 gameplays do Catastrophe Crew
com episódios 1 e 2. Muita São vídeos coincidência, mais velho. longos, né? O primeiro tem 4 minutos. Muita e o coincidência, segundo tipo, o tem primeiro 2 vídeo minutos. geralmente não Então tem a interesse, gente vai os só outros dois focar são, no que tá ligado? elas escondem, tá? Poucos Muito vídeos nesses estranho. O canais. jogo inicia normalmente indo até a sala do telefone no escritório. Primeiro que não tem mais a foto de família e a gente consegue Tudo interagir diferente. com uma cadeira vazia. E ela fala isso aqui, ó. Traduzindo pra gente, eu sonhei com você jogando isso um dia. E agora Meu começa um Deus diferente. do céu, Ele velho. pega o elevador e dessa vez ele caminha pra uma sala diferente, mas que também tem um computador com portal. E entrando nele, a gente se encontra em uma floresta. Caminhando um pouquinho por ela, o jogador chega numa ponte. Mas espera aí, sim, essa ponte é Tem formada letra. por letras e resulta nessa mensagem aqui, que traduz pra "Mas você nunca vai". Pois é, cara, mais uma pra nossa lista. Ok, é uma ponte esquisita, as moedas não têm som e tem um som ambiente bem incomodante. E mais pra frente a gente pula pra fora da ponte. Andando mais um pouquinho a gente encontra um espelho. E chegando perto, olha o que acontece. O que aparece? Tá, a gente tem os flashbacks de um lugar, e sendo mais específico, é o mesmo lugar que a gente meio que caiu da escada e começou a bugar no chão, lá no primeiro vídeo. E quando a gente volta, cara, acho que você percebeu também que é um corvo diferente dessa vez. É um corvo menor ainda, sem asinha machucada, que pode ser muito o filho maior do Manfred, se a gente for usar o tamanho pra comparar. Indo mais pra frente, a gente chega num cais, e o corvo do Manfred, o corvo maior, tá nadando na água. Interagindo com ele, ele diz: "Vocês sempre foram parecidos. É claro que eu lembro de você. Você adorava contar e cantar seu nome, de novo e de novo. É claro que eu lembro de você." Ok, a gente já tem muita coisa, mas Gente, vamos que tentar aconteceu? terminar os vídeos para aí depois a gente começar a tirar conclusões, ok? Tamo quase lá. No episódio 2 da gameplay, ao invés do corvo entrar no prédio, ele decide dar a volta e ele entra num duto, uma passagem secreta. Lá dentro do duto, A criança tem chorando. buracos escondidos no chão, que pra você desvendar os buracos, você tem que pular pra saber o caminho. E tem meio que um ursinho no meio da sala, e interagindo com o ursinho, ele fala isso aqui, ó. Pois é, Falou não dá pra nada. entender nada. Mas, mexendo com o editor de imagem, a gente consegue essa frase aqui, que Nu. traduzindo resulta em: "Me desculpe, eu não pude estar com você no final." Eu acho que você estranhou o som que tocou também, e exato, tem um código escondido nele. Ele na verdade é um código binário, e decodificando, resulta numa imagem de uma Ankh. Ankh, conhecida também como Cruz Ansata, era na escrita hieroglífica egípcia o símbolo da vida, conhecido também como símbolo da vida eterna. Os egípcios usavam ela para indicar a vida após a morte. Ok, mano, a gente tem as últimas gameplays agora, então tomara que sejam esclarecedoras, né? Tem um canal chamado N64 Excavation Man, com 2 vídeos, Catastrophe Crow N64 Gameplay e Force Level. Teve um Então, corte bora aí, ver o galera, primeiro vídeo porque a aqui, câmera depois só ver o grava último. meia hora e a gente Aparenta ser uma pausar gameplay e normal, colocar. a gente já inicia no mundo de brinquedos, e o jogador decide escalar os blocos para coletar umas moedas. E mexendo com a câmera, ele enxerga um pontinho preto lá no fundo. E depois de Oba! passar um pouquinho, ele caminha no chão invisível até lá, e a gente descobre que é um barco à vela. Pegando o barquinho e virando a câmera, exato. Eu acho que você Tem já viu, né? mais Esses uma. blocos formam essa frase aqui, ó, que resulta em: "Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo." E é mais uma frase para as nossas frases sem contexto. E finalmente a gente chega no último vídeo de gameplay chamado Nível da Floresta. Esse tem bastante coisa e é bem longo, tem várias pistas Você pra não gente acha que é entender o que tá muita acontecendo. coincidência Como já sugere o nome do não vídeo, repetir a ele tá no gameplay? nível da floresta. Ele chega naquele espelho no meio da floresta e, se aproximando, o monstro que anda de Mas 4 tudo de um começa ano agora? a sair de lá. Depois disso, o corvo da asinha machucada é substituído pelo corvo irmão, o menorzinho. E a gente começa a jogar com ele, né, a controlar ele. E caminhando mais um pouco por aí, encontramos uma cova toda coberta, mas sem nenhuma lápide. Só com o cartucho do jogo Catastrophe Crow. Coletando, a gente é jogado de volta pra dentro do escritório. E dessa vez tá bem assustador, tá tudo mais escuro e sombrio. E do nada o telefone começa a tocar, mas a gente decide só não atender e só saímos de lá. Com esse corvo, o jogador consegue bater as asas e voar. E voando pro topo do prédio, um barulho muito chato começa a tocar. E a gente encontra uma chave.
interagindo com a chave, ele pergunta o nosso nome e depois mostra isso. Essa é a cifra de Visionary. Calma que a gente já vai chegar aqui, tá? Já. Vamos só terminar esse vídeo aqui rapidinho, tá? Enfim, o corvo consegue voar pra fora do mapa e o que parece não ser intencional, na verdade tem uma passagem no finalzinho ali no fundo. Indo pra lá, ele só vai pra um local todo escuro e esquisito e é basicamente isso. O vídeo acaba por aí. Mano, acho que agora é hora de começar os estudos. Tá muito certinho, Primeiro, bora pegar todas as frases que a gente já tem e vamos tentar formar um texto. Eu não sei se você lembra, mas quando aquele cara colocou o Catastrophic Row pra rodar pela primeira vez, antes do jogo começar, essa tela aqui aparece. E se você perceber, cada linha dessa aqui, com vários quadrados, você consegue encaixar uma frase que a gente descobriu nos vídeos e cada uma tem um número de letras diferentes. Então não tem como se confundir. E ainda por cima tem uns textos aqui que tá na língua dos corvos, né? E traduzindo isso juntamente fica assim, ó. Querida Thea, me desculpe, eu não pude estar com você no final. Eu estava com muito medo. Eu corri e agora eu estou no inferno. Um que eu mesmo fiz. Eu sonhei com você jogando isso um dia, mas você nunca vai. Por favor, me perdoe, meu pequeno corvo. Por favor, me perdoe vocês dois. Pai, isso é só para o seu irmão mais novo agora. Ok, vamos lá. Isso parece um texto do pai, né, o Manfred Lawrence, para Thea, a possível filha dele. Pelo que as coisas indicam, a filha dele estava muito doente, à beira da morte. A gente pode ver quando o corvo pai entra no quarto dela e ela tá respirando por aparelhos. Ele aparentemente estava com muito medo, provavelmente de perder a filha, e não queria enfrentar, ver ela sofrer. Queria só terminar o jogo, que foi ideia dela inicialmente pra ela, né? Mas uma tragédia acontece. As pistas indicam que a Thea caiu da escada. Ela entrou em estado crítico e eu acho que você lembra daquela cena lá, né? Antes do jogo começar a bugar, se você congelar um frame, a gente consegue enxergar um scan cerebral, podendo indicar que ela teve algum tipo de dano cerebral pela queda da escada, possivelmente. E quem foi socorrer ela depois? Sim, o irmãozinho e a mãe, Marta. Que a gente já viu eles sendo representados por esses monstros aqui no quadro, né? Que a gente não sabe porquê ainda. Só que o Manfred não tava lá, mano. Ele tava ocupado fazendo o jogo, trabalhando, sem atender o telefone. O Manfred, na verdade, não dava atenção à sua filha fazia muito tempo já. E ela era a única pessoa que talvez conversasse com ele. Ela tentou chamar a atenção, mas não funcionou. E quando aconteceu, já era tarde demais. Ele tinha feito o jogo apenas pra ela. Ele tinha feito um mundo todo inspirado no quarto dela, mas ela nunca vai poder jogar o jogo. É por isso que quando falaram pra ele pensar no jogador, ele respondeu que o jogador se foi. E agora o jogo é só pro irmão mais novo, indicando que a filha do Manfred não tá mais viva. Se você parar pra notar, tem uns quadradinhos brancos, né, aqui, tipo esse aqui, né? E pegando as letras que foram encaixadas só desses quadradinhos, resulta na frase querido Neus, que tudo indica ser o irmão mais novo, né? E agora a gente tem a família completa, o pai, o Manfred, a mãe, Marta, a filha, a Thea e o filhinho, Neus. E é ele o único que pode jogar esse jogo atualmente. Ok, a gente já começou a entender algumas coisas, isso é bom. Vamos só continuar então. Dando umas machucadas nos canais que a gente assistiu, né, que postaram a gameplay agora do Catastrophic Row. Eu não sei se você percebeu, mas é possível a gente formar um nome com partes do nome do canal. Exato. Manfred Lawrence. E no sobre de cada canal, a gente tem um e-mail, ou seja, 4 e-mails diferentes. Teve um canal extra que não apareceu nessa lista, mas o sobre tá escrito isso aqui. Lembra desse código de videogame? E embaixo tem uma sequência de números. Pois é, mano, e colocando esse número na cifra, usando o nome News como chave, a gente consegue a frase junte os e-mails em ordem. A gente tem um e-mail agora. Mandando qualquer coisa para esse e-mail, depois de um tempo ele pergunta: quem tá falando? Ok, a gente precisa colocar o nome de alguém, de alguma coisa que ele conheça, né? E eu acho que eu sei por onde a gente pode começar. Vamos falar pra ele que a gente é o Neus, já que o jogo é só pra gente agora, né? Já que a Thea não pode mais jogar. E com isso, ele responde: meu querido menino, depois de todos esses anos, eu tenho muito pra falar. O seu aniversário não tá longe. Podemos nos encontrar no dia depois dele? No lugar que a gente sempre passou as férias todos os anos? Eu estarei lá. M.
Cara, pera um pouco, mano. Vamos Não, pensar isso é aqui. 2001. O nome de quem viu esse e-mail é ML. E ele Quando chama ele o sumiu, News de depois que meu ele querido sumiu, menino. eu Tudo acho. indica 2001 que existia esse Gmail? e-mail é do Manfred Lawrence. Não, cara. Mas Não, ele não. não tava morto, pelo menos supostamente. Ok, o corpo dele não foi encontrado, Não, né? não existia. Mas Era o bar Paul, favela era tava no meio do Yahoo. nada, com uma carta pra esposa. Com os números. Então, o que tá acontecendo? números são cara? esses? Bom, a gente tem que se passar pelo News pra conseguir a atenção dele. Então, chutando a data de aniversário do News, foi tentado o dia 5 de novembro, que foi uma data que apareceu no cartucho do Chrome 64. Só que o Manfred, ele percebe, ele responde que a gente é um impostor, cara, não deve ter sido a data certa, e que não tem foi a data muitos certa. mais olhos do que ele tinha intenção de atingir, e que ele vai estar esperando o News, enfim. Ou seja, ele quer alcançar o News e só o News, mais ninguém. Ele tem medo de investigadores ir atrás de coisas que eles não possam saber. O único que merece a explicação de tudo é o News. E o Manfred parece ser bem cuidadoso para não falar com o impostor. Eu fiquei pensando, cara, o que me parece ser? Eu acho que o próprio Manfred colocou o jogo do Chrome 64 no eBay com a intenção de chegar até o News e fazer ele comprar. Só que nunca alcançou o News. Enfim, cara, depois de um tempo, esse e-mail só parou de responder. Pois é, não respondia mais ninguém. E depois de uns dias, Ué? o suposto Manfred manda um arquivo de áudio para os usuários que tentaram entrar em contato com ele. Ave Maria. É um arquivo de áudio que contém um código, e decifrando ele resulta nisso aqui, uma pirâmide. E só, o e-mail nunca mais respondeu, nadinha. Mas o Manfred possivelmente tá bem vivinho. Mas eu acho que não vivinho no nosso mundo, mas no jogo. Eu acredito sim que ele realmente tenha morrido no mundo real, como foi mostrado na cena, né, que a gente já viu. Mas ele mesmo fala aqui, eu estou no inferno. Um que eu mesmo fiz, como se ele estivesse dentro do jogo. E lembra quando falavam no jogo que ele tinha um sistema de renascimento eterno? O que seria esse renascimento eterno? Será que renasceu o Manfred dentro dele? Eu não sei, cara. Mas tudo indica que de alguma forma ele tá no jogo. Quando ele estava dando entrevistas na época do jogo, ele dizia que o sistema de renascimento eterno era algo que quando você morresse, a sua alma permanece constante, mas o mundo em sua volta muda Nossa. inevitavelmente. Talvez seja Imagina. relacionado. Enfim, cara, vamos só Ai, checar a jogo cifra de Visionária rapidinho aqui. Vamos usar o primeiro código que a gente viu, que foi 307813544841. Exato, mano. Lá da carta que o Manfred deixou após sua morte. Ok, a gente já tem quase tudo que a gente precisa, só precisamos da chave para usar na cifra. E dependendo da chave que a gente usa, a gente recebe uma resposta diferente. Usando News Olha como só. chave, recebemos News, eu estou vivo. E usando Thea como chave, recebemos não é pra você. Não é possível, cara. Uh, Não é possível, velho. Eu acho que tem uma coisa importante que a gente ainda não checou. O Manfred é dono da Opus Interactive, certo? Pelo que eu vi, é uma empresa de jogos e o Catastrophe Crow não foi o primeiro jogo deles. Checando no Wikipedia, em trabalhos notáveis, eles têm um outro jogo chamado Ocean Quest. E pra ser sincero, eu nunca ouvi falar desse jogo, mas procurando o nome no YouTube, a gente acha um vídeo da música dos créditos finais, upado por um canal chamado Ultra 64 Forever. Enfim, essa aqui é a música. Parece a tela de início do PlayStation 2. Ué? Esquisita a música, né? Aham. Tem um código e voz também? Eu não apostaria nisso. Eu apostaria. Ok, nada de mais, nada de menos. É a música dos créditos de um jogo, né? Não, ela tá escondendo algo. No começo, tem essas notas que vão subindo. Então, se você contar, são no total 26 notas. Pois é, cara, é o mesmo número de letras no alfabeto. E no meio da música, tem essas notas meio esquisitas aqui. Pois é, mano, Nossa, cada mas uma acho dessas horrível. notas é uma letra. Né? E pela ordem, ela forma uma frase chamada Thea, News, Martha, Manfred. Nossa. Esse cara era... Obrigado por jogar. Ó. Pois é só o nome da família e mais nada, só que Ele já é gostava de interessante fazer. saber que, né, Ele- esse jogo é de É. 95 e desde lá o Manfred já colocava coisas
escondidas nos jogos dele. Caramba. Só que o que realmente é interessante é que esse canal aqui, ele esconde mais 4 vídeos. E vídeos com títulos isso que super eu acho- estranhos, mas que claramente eu são acho do jogo muito Catastrophe estranho, Crawl. velho. O título do Muito. primeiro vídeo é só um sublinhado e esse aqui é o vídeo. Pois é só uma câmera estática apontando para um corvo no fundo, e se você clarear a imagem com edição, dá pra ver que realmente é só isso mesmo. É possível que tenha algum código nesse áudio, mas ninguém conseguiu descobrir. O segundo vídeo do sublinhado é basicamente a mesma coisa, só que no escuro. Tem um corvo que não dá pra adivinhar qual é, porque tá meio longe, e a gente consegue traduzir os sons de grilos para uma frase de "eu permaneço". O Ave próximo Maria. vídeo, ao invés de ser sublinhado, agora é um ponto. E o vídeo começa bem escuro e vai clareando pro corvo do Manfred. E depois de um tempo isso aqui acontece. Aparece o corvo da Thea, depois aparece o corvo do Nils e depois pro ursinho. E um som toca de fundo quando a gente interage com o ursinho. Nossa. Ele esconde um código binário, que codifica para uma imagem de uma chave. Uma outra coisa interessante é que esses vídeos do YouTube têm tags, e as tags são "todos vivem em coisas de alguma forma". Ou seja, fica a frase "todos vivem em coisas de alguma forma". E agora a gente tem o último Que vídeo, que medo. também é um ponto Que cabeça e é o mais doido. O vídeo inicia com suave. o corvo do Manfred parado em cima daquele arco do início, e do nada o ursinho parece fazendo um som. Aí o ursinho começa a ir pra frente e o corvo pula no ursinho. Oxi. Ó, voltando. Por mais que, tipo, velho, não foi o Manfred que fez isso tudo, não é possível. E a gente Que alguém ouve o fez isso som em do 98? renascimento. Sim, o sistema de Pra gente renascimento clarear a eterno. imagem, decodificar Né? som, tá ligado? Eu acho muito improvável. Mas a pessoa que tá por trás desses canais Esse todos... vídeo também tem Conhece. umas tags tal, do YouTube que são "e temeu você salto tanto por o tempo", que diferente do vídeo passado tá tudo embaralhado, mas organizando as palavras e juntando com a frase anterior, a gente tem a frase "todos vivem em coisas de alguma forma e por tanto tempo você temeu Nossa, o salto". que horror. Bom, acho que chegou a hora das teorias. Lembrando que nada aqui é confirmado, tá? Como eu disse, são só teorias, são várias que Por eu vou isso que eu jogar aqui acho na que, sua tipo, cara pra você, mesmo e assim, você vai decidir é muito qual faz inteligente, sentido tá pra ligado? você e É qual muito não inteligente. faz. Tudo começou há muito tempo atrás. A filha do Manfred, a Thea, por volta dos seus 10, 11 anos de idade, ela era pequena ainda, já tinha alguns problemas de saúde, já que na parede do quarto dela, né, os desenhos que ela fez, mostra ela mesma numa maca, indicando que ela já tá doente, mostra ela com um raio na cabeça, como se fosse algo relacionado a convulsões ou dano cerebral, mostra ela numa cadeira de rodas, enfim, cara, e até Nossa. dentro do jogo, E ela ela sempre já tá com machucada. uma asinha quebrada também. Como se ela já não tivesse bem desde o início. E a queda na escada pode até não ser literal, tá ligado? Pode ser como se fosse um rápido declínio na saúde, quem sabe. Mas de qualquer forma, Possível. ela rapidamente piora. E o Manfred estava muito mal, cara, e queria fazer algo por ela. Então ele começa a trabalhar no jogo, que foi ideia dela, intensamente, pra dar um presente pra ela, mas ela morre de qualquer forma. Eu acho que você lembra que o Manfred disse que era mais que um jogo. E eu acho que isso tá cada vez mais fazendo sentido. O jogo passa a ser um local para a vida após a morte, como o Anki indica. E esse, quem sabe, pode ser o sistema de renascimento eterno. Claro que você não renasce no mundo real, eu acho, até agora, aparentemente não. Mas e se você pudesse renascer dentro do jogo e lá você vive pra sempre, eternamente, renascendo e renascendo e renascendo? Porque o Manfred de alguma forma tá lá dentro, tanto que ele diz "eu permaneço". O Manfred então se mata com o objetivo de encontrar a filha dentro do jogo, e ela ou pode ser uma IA, né, programada e nada mais, E ou vai ela junto, pode estar né? realmente dentro do jogo, algo sobrenatural. Não, é que vai Ou junto, quem eles vão sabe, pra outro cara, lugar. como eles ainda tá É. vivo, e o próprio Manfred diz que os dois se parecem muito, ele pode querer colocar a consciência da Thea dentro do corpo do Nils, com o sistema de renascimento. A Thea vai renascer no corpo Ave do Nils, Maria. e é por isso que o Manfred quer tanto ir atrás do Nils. É por isso que esse jogo é apenas pro seu irmãozinho agora. O Manfred codificou a consciência dela lá e só falta o corpo. Ou pode ser menos ruim pro Nils, né? E o Manfred só quer contar o segredo pro Nils de como ele descobriu a vida após a morte, com o sistema de renascimento, né? Que ele criou. E quem sabe fazer os três viverem dentro do jogo pra sempre. Tanto que o Manfred diz: todos vivem coisas de alguma forma. E por tanto tempo você temeu o salto.
Ou seja, cara, ele de alguma forma vive no Catastrophe Crew, ele permanece lá, como ele diz, e ele quer que o Nils faça o salto também, para entrar no jogo com eles. E esse salto pode ser tanto a morte, né, literalmente a morte, ou uma outra forma de entrar no jogo sem passar pelo evento de se matar. Só que o Manfred aparentemente não quer a Martha, porque ela claramente tem algo contra o Manfred, tanto que ela até saiu de casa meses atrás. Ela pode ter saído de casa e ter brigado com o Manfred porque o Manfred contou sobre o sistema de renascimento que ele tá fazendo no jogo, pra, sei lá, tentar salvar a filha, ou deixar a filha viver pra sempre Já lá é no teorias jogo. E a agora. Martha pode ter achado maluquice e fugiu ela e o filho. E é por isso que o Manfred vê os dois como monstros, os dois impedindo os ideais do Manfred e impedindo ele de ter algum acesso à Thea. Por isso que mostra eles puxando pra fora da cama. Só que o Manfred quer mudar a opinião do Nils e mostrar que realmente funcionou, por isso a necessidade do contato. Ou Isso pode do ser que o e-mail sistema de que renascimento eterno seja buga, né? literalmente um renascimento e ele consiga de alguma forma renascer pra fora do jogo. Tanto que essa última cena desse último vídeo, ou é ele deixando o plano da existência pra sempre, ele nunca mais vai reviver, que é o que faz até que algum sentido pra mim, ou ele pode estar realmente saindo do jogo e voltando pro mundo real de alguma forma. Que já fica meio esquisito, mas tudo é uma possibilidade. E esse sistema de renascimento foi codificado loucura! não só com códigos de computador, mas um ocultismo foi envolvido também. No vídeo original tem um decagrama em volta dele. É um pentagrama repetido 2 vezes na alquimia hermética e cada ponto representa uma emanação da Sephiroth, ou Árvore da Vida, que é uma crença de que Deus tem 10 emanações das quais ele pode se comunicar. Eu já não sei não, mano. Uma coisa que poderia ajudar muito é se a gente tivesse acesso ao jogo em si. Porque deduzir e teorizar coisa a partir de gameplay do YouTube não é a melhor Porque coisa. existe um Mas outro se a gente tiver o jogo em Não é só mãos, esse jogo a gente bugado. pode acessar os Deve arquivos de ter dentro do outro jogo tá e ligado? checar coisas escondidas, Ou coisas tá que ninguém mais descobriu completo. ainda. Tava- E depois é, da o que postagem tava do vídeo do Catastrophe Crew, muitas pessoas ficaram intrigadas com a história, né, envolvidas e querendo saber mais sobre o que houve com o Manfred e a sua família e o jogo Ó, em a si. gente falando em alemão E pra por tentar ajudar. muita sorte, uma pessoa aparece e tuita isso aqui. Depois de um interesse renovado no Catastrophe Crew, eu achei vários documentos dos meus dias na Opus. Talvez vocês achem alguns deles interessantes. Exato, Aldrich Ederman, um ex-funcionário da Opus, surge para dar mais informações pra gente. E juntamente a esse tweet, ele posta algumas imagens de dev do jogo, como uma lista de bugs para consertar, alguns projetos de modelos do jogo, modelos inimigos, como peixe, inimigos da floresta, enfim. E ele começa a postar mais tweet, cara, postando mais fotos de documentos de devs antigos, e parecem realmente ser apenas documentos de projetos de modelo e rabiscos de ideias, nada demais. Só que, de repente, Alguém ele viu surpreende a alguma internet. Consegui fazer funcionar. Aqui está a workstation inteira. E ele posta um link com todos os arquivos do jogo. Todos. Eu acho que não necessariamente a última versão, né? Mas de uma versão que ele ainda tinha salva na casa dele. Bom, vamos lá. Tem uma pasta com as imagens do jogo, tem uma pasta com Sem sons do gosto, jogo nem nada, e eu tem acho uma que é pasta com a mais build do jogo, que é o que contém modelos e o jogo Não em sei, si. mas Mas, sinceramente. infelizmente, tá Não criptografado. dá pra saber nada. Precisa de uma senha pra dezippar isso aqui. Uma senha que nem esse ex-funcionário sabe. Aí, ó, tá vendo, ó? Tá brincando com as pessoas, eu acredito. Mas Obrigado. você lembra dos códigos que o Manfred mandou pra gente? Que eram áudios que sempre resultavam em imagens, como uma Anki, uma pirâmide, uma chave. Então, cara, essas imagens são a chave pra gente formar essa senha. Se a gente der uma olhada Ué? nos documentos que o funcionário do Opus postou, na página 27, e se você usar um pouquinho de edição de imagem, é possível ver o outro lado da página, que aparenta ser só os Nossa. controles do jogo. Mas embaixo tá escrito assim, ó, acesso de teste. Agora precisa de 2 chaves, mais número de build, mais node. E um exemplo embaixo. E sim, cara, isso aqui é a nossa dica para descobrir a senha. Ok, a gente já tem as imagens, uma Anki e uma pirâmide, e a chave que é só para indicar que essas 2 imagens são a chave. Então Anki é uma palavra-chave, e túmulo é uma outra palavra-chave, porque a pirâmide é um túmulo. E agora a gente vai dar uma olhada no número da build, que é literalmente a build, né, o prédio do jogo, que tá escrito trabalho. Essa parte aqui é incrível, cara, então presta atenção. No documento que mostra os prédios,
Mostra lá o primeiro prédio com as janelas vazias e do lado de cada fileira de janelas o número 00. Só que no outro prédio da direita, as janelas estão pretas, todas elas. E o número do lado da fileira das janelas de cima é 63. Só que as 3 de baixo é 7. Isso aqui, cara, é na verdade uma soma, é um puzzle binário. A primeira janela é 1. A próxima é 2, depois é 8, depois 16, depois 32. E se você somar tudo isso aqui, você consegue esses 63. E as 3 de baixo é só fazer 1 mais 2 mais 4 que fica 7. Pois é. Eu não sei se você lembra, cara, mas lá no primeiro vídeo, da segunda vez que a gente chegou lá, o prédio tinha algumas janelas apagadas. E é só você seguir a mesma lógica, né? Somando os números obtidos pelas janelas apagadas e conseguindo esse número aqui, cara. Mais um pro nosso código. E agora só falta esse tal de Node. Assim, Dando mais uma olhada nos documentos, tem uma página com o nome Node em cima. E embaixo tem várias imagens do que parece ser um labirinto. E você lembra da parte do jogo que tem um labirinto? Exato, cara. Quando a gente entra dentro daquele prédio por aquela abertura lá dentro tem um labirinto que se você errar o caminho você cai. Ou seja, tem um caminho certo, mano. E o caminho certo desse labirinto tá nessa imagem aqui, com o título de UN. E agora sim, cara, juntando todas as dicas e puzzles, a gente tem o código. Com isso, a gente consegue finalmente dar uma olhada nos arquivos, modelos, níveis, literalmente tudo. E tem muita coisa, cara, muito arquivo, as cenas do jogo, os modelos com nomes. Só que o que mais me chamou a atenção aqui foi o ursinho, exatamente. Porque o ursinho, dentro dos arquivos, é chamado de jogador. Ou seja, eu acho que é a gente, né? Eu acredito que ele sabia que isso tudo aqui ia chegar pras pessoas e não só o Nils. E sempre que ele entra em contato com o ursinho, ele ascende para outros planos. É como se fosse o sistema de renascimento eterno em execução. É como se ele só conseguisse fazer funcionar se alguém jogar. Porque é claro, é um jogo, né? O corvo não anda sozinho sem a ajuda de um jogador. Eu até pensei que pudesse ser a Thea no momento, mas a gente já viu que os 3 aparecem separados nesses últimos vídeos, né? Ou quem sabe são todos iguais, cara. Apenas jogadores, cara. A Thea, o Nils e a gente é a mesma pessoa. Pode ser até por isso que ele quer o Nils, né? Pra jogar o jogo e talvez libertar o Manfred, ou pra se juntar a ele. Tudo é especulação, infelizmente. Teve uma pessoa que juntou os níveis, modelos, músicas e basicamente refez o jogo pra ele se tornar jogável. E eu acho que a gente poderia dar uma rápida e última olhada, né? Por que não? Só bora. E falou que é um jogo esquecido de uma empresa falsa chamada Opus Interativo. Tava escrito. Alguém refez agora o jogo, olha música. só. É, porque tem os arquivos, né? Ok, pressione start, vamos lá. A frase do início. E o jogo Bem mais começa, bonitinho, mano. ó, tá vendo? Eu te falei que às vezes é uma forma É interessante, de captura. cara, porque a gente sempre viu, tipo, gravação do jogo em uma qualidade muito horrível, VHS, né? tipo, muito bosta mesmo, e agora, tipo, tá em HDzinho, bem lisinho, cara, taxa de quadro e tal. Então é bem estranho até, mano. Ok, tem o meio fendido pra direita, vamos seguir ele aqui, vamos tentar, tipo, mimicar a gameplay aqui, que a gente já viu. Ó, O Então gráfico aqui deve ter um subindo. computador, e entrando no computador a gente consegue ir pra aquele mundo de brinquedo lá. Subindo. Como é que mexe a câmera? Tá, no shift. Eu tô jogando no teclado, tá? Porque eu não consegui colocar o controle aqui. As peças ficam olhando pra mim. Bem É diferente. mesmo. Ah, que horror. Vamos tentar seguir aqui Não, Normal, lá. isso é até subir normal. onde tinha o Manfred Porque tem que fazendo o usar código lá wall dele. jump aí. Pera, wall jump é difícil. Tá, tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Subi. Beleza. Mexe a câmera aí. Nada. Como você pode ver, ele já tem um barquinho ali, cara. Já tem aqui o círculo vermelho, Pentagrama. que deve ser algo relacionado ao ocultismo, alguma coisa além do natural, entendeu? E aqui ele tá digitando números, Trabalhando com que na verdade traduz pra isso aqui. Enfim, eu não consigo Nossa. interagir com ele. Não dá pra interagir. Eu acho que isso aqui é só no vídeo, né? O pessoal não conseguiu refazer essa parte, né? Então não tem muito o que fazer. No vídeo não mostra como é que a gente volta lá pra parte inicial. Então eu não quero ficar, tipo, revendo coisa que a gente já viu, tá ligado?
Não vai ter nada muito de novo, eu acho. É muito mais fácil ver os arquivos diretamente do que a gente tá jogando aqui, sabe? Enfim. Porque acho que é isso. Alguém montou, né, no caso. Bom, gente, eu acho que é isso então. É claro que tem mais algumas coisinhas escondidas por aí, mas eu dei uma analisada e, tipo, é nada que acrescente coisa significativa à história e ao mistério do Principal jogo já e que a foi. gente discutiu aqui, sabe? Lembrando que é impossível a gente afirmar literalmente tudo que foi falando aqui, mano. Tem coisas óbvias, né? Claro. Mas tem coisas que é só pura especulação, sabe? E eu apresentei as teorias mais conhecidas e discutidas pela comunidade, e até algumas minhas também, que não foram discutidas em lugar nenhum, que eu só deduzi pelo que parecia ser. Mas eu espero que algumas delas te satisfaçam, né? Bom, guys, muito obrigado mesmo pra quem viu até aqui. Espero que tenham curtido, cara, porque eu curti muito fazer, apesar de estar dando um trabalhão, mano. Então, se você puder me ajudar com o gostei, eu ia ficar bem feliz. Lembrando que, literalmente, tudo desse vídeo foi tirado exclusivamente do documento oficial de investigação do jogo e do Discord oficial do jogo, e mais em lugar nenhum. Todas as infos estão lá pra quem quiser checar inscrito, tá? Por algum motivo, não sei, mas tá lá. Gente, então é isso. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Falou. Brabo demais, Nossa, Goulart. que vídeo! E assim, eu acho até que devia ser sério um tipo de vídeo desse, porque, né, mesmo como seja um vídeo. Ó, ó lá. Ah, não, Goulart, ô Goulart! Tá tirando? Cara, que eu não vou dormir hoje à noite. Não! Agora eu vou ter que decodificar aqui, eu vou lá nos comentários do vídeo ver. Pode ter existido, pode ter muita coisa que ele fez, muita coisa que ele colocou no Eu jogo. acho que a história mas é uma tem história coisa pesada que... mesmo dele. Sim, de também ter feito acredito daquele, nisso, também acredito. A essência, né? Então a essência dele já é muito pesada, é muito dark. Aí vai colocando as coisinhas ali, as pessoas que acham E aí interessante. acho que alguém... Enfim. Teoria. Sei. E até a próxima.